Mais uma vez, graça e paz, meus irmãos. Amém. Eu quero, junto com você, nós lemos mais uma vez o texto que nós lemos no começo aqui do culto com o presbítero Péricles, que está em Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Dos versículos 21 a 26. Vamos ler mais uma vez esse texto. Se está com uma versão diferente, quiser acompanhar ali, eu vou ler a mesma que está ali. Então, Lamentações 3, 21 a 26. Diz-nos assim o texto sagrado: ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é sua fidelidade. As suas misericórdias se renovam cada manhã. E digo a mim mesmo: o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom estar em silêncio. É bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Amém? Nós estamos numa série de mensagens que tem o tema Emoções curadas, vidas restauradas. Já tivemos algumas mensagens aqui tratando das emoções. E hoje está sobre a minha responsabilidade trazer aos irmãos o tema da emoção chamada tristeza. Tristeza. Hoje nós vamos falar da tristeza. E é interessante porque, não só porque nós estamos focados nisso, em trazer essa mensagem aos irmãos, mas até mesmo aqui, eu não me recordo de quantas vezes nós pregamos sobre tristeza. Eu acho que foi pouquíssimas. Então, até porque, né, irmão, é muito mais fácil para nós pregar sobre alegria, né? Vamos combinar que sobre alegria, prosperidade, misericórdia, graça. Ninguém vai falar de tristeza, certo? Isso reflete um pouco nos púlpitos de hoje em dia. E nós estamos falando sobre tristeza porque ela está entre as 7 principais emoções que estão elencadas na vida do ser humano, né? E eu quero, junto com você aqui, entender se o que nós entendemos sobre tristeza está correto e também entender se pode, ao mesmo tempo, na vida do cristão, e é uma pergunta que eu deixo aqui já nesse começo para nós chegarmos à conclusão até o final. Pode, na vida do cristão, haver tristeza e esperança ao mesmo tempo? Pode haver tristeza e esperança ao mesmo tempo? Porque uma das definições sobre tristeza que existe, irmãos, é que tristeza é ausência de alegria. Tristeza é ausência de felicidade. Tristeza é ausência de esperança. E a pergunta que eu faço novamente é: pode haver tristeza e esperança na vida do cristão ao mesmo tempo? Parece que essas coisas não convivem juntas, né? Como a gente tem feito aqui todos os domingos, eu quero primeiro passar aos irmãos aqui. Lembre-se que você está num momento de aprendizado da palavra de Deus e de aquisição de conhecimento também, né? Esse é o momento que nós somos mais iluminados num culto. Esse é o momento. Nós somos mais iluminados. E por que nós não somos? Por que não é uma revelação? Porque a revelação já está aqui, né? Mas essa revelação vir nos iluminar depende da atenção que nós damos para a palavra de Deus e o quanto o nosso coração está aberto para isso. Então esse é o momento que nós também adquirimos conhecimento. Conhecimento humano
guiado por Deus, e conhecimento espiritual principalmente. Então, qual que é a definição de tristeza que está por aí? Como é que a psicologia define tristeza? Eu vou ler para você aqui, ó. A tristeza é definida na psicologia como uma das 7 emoções humanas básicas e universais, caracterizada por um estado emocional passageiro de desânimo. Estado emocional passageiro, tristeza. Estado de emoção passageiro de desânimo, de melancolia e de infelicidade. Você não vai ver ninguém com tristeza aí dando risadinhas, né? Só se for o palhaço, porque o palhaço diz que o palhaço faz a gente rir mesmo estando triste. Tirando o palhaço que ganha dinheiro com isso, a maioria das pessoas, quando estão tristes, estão assim, melancólicas, desanimadas e infelizes. É uma reação natural a perdas. É uma reação. Ação-reação. Perdi alguma coisa, fico triste. É uma reação natural à perda, frustração ou decepções, que diferente da depressão, costuma diminuir com o tempo e não anula a capacidade de fazer as coisas. A gente pode estar fazendo as coisas triste. Ah, já cantei aqui triste, irmãos. Já preguei aqui triste. Já vim para o culto triste. Já fui trabalhar triste. Já paguei conta triste. Já fiquei devendo triste. Tristeza não deixa, diferente da depressão, a tristeza não nos imobiliza. Você consegue funcionar triste. Agora a depressão não, vai tendo um grau tão grande de frustração, melancolia, tristeza, que ela vai te parando. Daqui a pouco a pessoa está dentro de um quarto e não quer sair mais. Ela deixa de ser funcional, ela deixa de funcionar. Quais são os principais aspectos da tristeza? Aspectos, como que ela se manifesta? Como é que a gente vê aí se isso aí quando você está triste acontece ou não? A tristeza, ela geralmente quando a gente está triste, a gente fica mais reflexivo. Tristeza leva a gente à reflexão. Salomão vai dizer que é melhor estar na casa de luto do que na casa de alegria, porque estando na casa de luto, a tristeza, a gente reflete sobre o fim de todos e pensa um pouco. Lá na Sapucaí agora não tem ninguém pensando no fim das coisas. Agora vai no mesmo velório que está acontecendo agora. Tem um sambando agora e outro sendo enterrado agora. Vai nesses dois ambientes e vê qual que está promovendo reflexão. A tristeza promove reflexão. Mas ela também serve para nos adaptar, para nos ajudar a nos adaptar à situação que nós estamos vivendo. De tristeza, de processo, como é que a gente processa as perdas, né? Eu disse a mais dura aqui, que é a morte. Mas tem outros tipos de perdas também, que a gente vai falar sobre isso. E sinaliza também uma necessidade de apoio social. E também a tristeza, quando a gente passa por um processo de tristeza, ela nos ajuda a adaptar às novas realidades. A tristeza é como se fosse um processo de emoção que a gente tem que passar para encarar o que está acontecendo e se recuperar. Porque senão você começa a confundir sentimentos e aí aquilo que tem um valor e você perde, daqui a pouco você não está sentindo mais, você está se tornando insensível. Ah, tomei um golpe, tudo bem, minha mãe morreu, tudo bem também. Você vai ficando meio fora da casinha em relação às emoções. Então, tristeza tem uma função. Quais são os sentimentos? O que a gente sente quando a gente está com tristeza? Vou perguntar para vocês aí, que eu sei que não acontece com vocês, mas vocês já ouviram alguém que ficou triste, né? O que acontece com as pessoas que ficam tristes? Angustiada. Contaram lá para a irmã Z que uma pessoa triste fica angustiada. O que mais? Desanimada, chorosa. O que mais? Desesperançosa. Ou seja, isso que vocês estão dizendo é a forma que se sente a tristeza. Fica angustiado, fica choroso, fica desamparado. Começa a entrar num processo de querer ficar mais sozinho. A solidão se estabelece. É a forma que sente. Sente, como sente a tristeza. É assim. A gente vê a angústia, a gente vê o choro, mas por trás daquilo tem uma tristeza. Então é a forma que a gente sente. Uma outra coisa que acontece muito também com as pessoas que estão tristes, é uma outra forma de a gente identificar quem está triste, a pessoa está sem energia. Inferiorizado.
inferiorizado. Sim. Sem energia, vai dormir, quer ali desligar um pouco a mente, vai dormir. É a forma que sente a tristeza. Sintomas físicos e comportamento, como a gente disse aqui, olha, pode gerar um choro, diminuir a energia, isolamento, perda de interesse em atividades, pode chegar a alterar o sono e a hepatite. Tá tão triste que não come. E o apetite. Tá tão triste que não come, verdade? Já ficou triste de não querer comer? Tá comendo e não sentir gosto porque a preocupação com a tristeza tá tão grande, tá tão angustiado, que a comida tá ali comendo por uma obrigação, às vezes nem quer comer. Perde o sabor, né? Sim ou não? Sim. Duração. A tristeza tem que ser passageira. Ela é um sentimento, é uma emoção passageira. Se ela se estabelecer, tem um problema. Tem dois problemas. Quando ela não é sentida e quando ela se estabelece. Quer ver um exemplo disso? Quando um parente morre e a pessoa não vive o luto. O parente morre, no outro dia ela está trabalhando normalmente. Alguma coisa está fora do comum. Está usando o trabalho para anestesiador, está usando atividade, mas uma hora a ficha cai, vem aquela tristeza, aquela tristeza profunda, as coisas não fazem sentido, pode chegar ao nível de depressão. Porque não viveu o luto, não viveu a tristeza. Agora, também não adianta a pessoa morrer e daqui um ano você encontra com a pessoa e fala assim, então, meu pai morreu. Eu falei, não, mas faz um ano já. 3 anos, você sabe, meu pai morreu, mas tem 3 anos, já está na hora de fazer a exumação lá. E a pessoa está lá ainda, triste porque o pai morreu. Já não é mais tristeza, é um processo depressivo. Porque a tristeza é passageira. Obviamente que isso, dependendo do que cada um é feito, essa tristeza vai se demorar um pouco mais ou um pouco menos. Mas ela não pode se estabelecer. E óbvio, eu estou falando aqui das definições psicológicas sobre tristeza. Quais são as causas? O que causa tristeza? Vou abrir aqui para a plateia, né? O que causa tristeza, irmão? As perdas, né? As perdas. Quais? A morte, dinheiro, vizinho com funk 3 horas da manhã. Que mais? Companheiro, filho, pastor. Que mais? Funileiro, mecânico, tudo que é eiro. Pedreiro, engenheiro, carpinteiro, bombeiro, tudo que é eiro. Lá no céu não tem alas para íros. Não tem. Eles vão direto. Os eiros vão descer direto. Porque causa uma tristeza esse pessoal na gente. Não é? Sim ou não? Não. Olha lá, o sindicato dos engenheiros ali falou que não. Mas as causas são essas, eventos específicos que vão acontecer na nossa vida, morte, perda, frustração, decepção, traição, isso vai causando tristeza, o acúmulo dessas, né? Separação, rejeição, desapontamento, perseguição, o são também. Aí eu lembrei da parábola do menino que tocava na igreja, né? O menino tocava muito bem. E aí tinha um outro menino que tocava, só fazia 3 notinhas. E quando ele tocava, o fogo descia, né? E aquele outro menino que tocava de forma mais técnica, né? Foi perguntar ao pastor, falou, pastor, mas por que quando eu toco não acontece nada e quando ele toca, acontece? Aí o pastor falou, é por causa da unção. Da unção. Mas pastor, mas o que é essa história da unção aqui? Uns são e outros não são. Não são. Você falou do são aí, eu lembrei. Uns são, outros não são. Mas, voltando aqui para a tristeza, ela é considerada, portanto, uma resposta normal, irmãos. A gente tem que partir desse princípio. Tristeza é normal. Não quero ficar triste. Tá bom. Mas você não vai conseguir evitar. Querer não é poder. A gente não consegue evitar. Não consegue. E é uma resposta natural diante das adversidades. Ela serve para ajudar a gente a processar essas situações negativas e também como se fosse um termômetro, para ajudar a gente a regular
as nossas emoções. A gente precisa, como o Péricles usou aqui da questão do que a gente chama de volatilidade, né? Esse negócio do mercado financeiro fazer assim, assim, assim. A nossa vida emocional também é assim, assim, assim. Um dia você está triste, outro dia você está alegre, né? Outro dia você está triste, no outro dia você também está triste, no outro dia você também está alegre, no outro dia você está triste 2 vezes. É assim, no mundo tereis aflições. Bom, essa é a definição psicológica. Qual que é a definição bíblica? Vamos à definição bíblica. Tristeza, o que a Bíblia, o que Deus fala para nós? O que a teologia ensina para nós em relação à tristeza? E eu estou chamando aqui de tristeza bíblica. A gente pode chamar de tristeza espiritual, mas é tristeza. É a emoção do mesmo jeito. A tristeza é uma resposta em nós e na humanidade em relação ao que aconteceu no jardim. A tristeza é uma resposta à queda. A tristeza é uma resposta ao pecado. É isso que a Bíblia vai falar sobre a tristeza. A tristeza, ela é consequência da queda. Leia comigo, por favor, aí, Gisele, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 21 e 22. Na esperança de que com os filhos de Deus, preste atenção na palavra, na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. 22. Pois sabemos que até agora toda a criação geme, tristeza, sofrimento, aflição, como em dor e parto. Ou seja, existe uma tristeza estabelecida em toda a criação, em toda a natureza, em todos os homens, que é causada pelo pecado, que um dia entrou na humanidade por Adão e Eva. Isso é tristeza. E essa tristeza, ela é sentida por uns e não é sentida por outros, tá? Vou dar um exemplo. O oxigênio está aqui. A gente está vendo? Não. A gente só lembra dele quando a gente fala dele. Porque estamos respirando naturalmente. Essa tristeza aqui, ela está estabelecida sobre toda a humanidade. Alguns percebem, outros não. E eu não estou falando de nós e eles, tá? Não estou falando de crentes e não crentes. Tem crente que também não entende isso. Eu estou falando da humanidade. Tem gente lá na Sapucaí que está triste agora. É um buraco lá chamado Deus. Ele está sentindo isso lá agora. Ele vai passar por isso, e talvez depois disso ele vai ser alcançado pelo Espírito. Ele vai ser alcançado, porque ele está sentindo um buraco chamado tristeza. Agora tem crente dentro da igreja combatendo a tristeza, que eu não posso ficar triste. Por quê? Porque eu sou cabeça, eu não sou cauda. Eu tenho que prosperar. Tristeza, se eu estou triste, é porque eu estou em pecado. Entendeu o que eu estou dizendo? Perceber isso depende da consciência que você tem. Depende do que foi te ensinado sobre isso. Agora, a tristeza está na Bíblia. A tristeza está na vida do cristão. Então, teologicamente, a tristeza é uma evidência que o mundo quebrou. O mundo está quebrado. Quando acontece, sabe projeto falido? Tem que ter alguém para resgatar? E a gente sabe quem é? Está aqui, ó, o símbolo disso. O nome dele é Jesus. Mas é ele que faz o resgate, porque é projeto falido. E não é porque Deus errou o projeto. É porque a gente, quando tinha o poder de decidir, decidiu errado. E aí a gente paga por essa tristeza. História triste, né? O gemido da criação, assim como nós acabamos de ler, a tristeza é o eco do descompasso entre o mundo que deveria ser perfeito na presença de Deus e aquele que é marcado pelo pecado e a morte. Essa tristeza é porque algo deveria ser perfeito e é imperfeito. A tristeza também na teologia, na Bíblia, ela é como um sinal
de valor. É um sinal de valor. Que eu vou te explicar que é o sinal de valor. Ela demonstra o que tem dentro de você. Ela demonstra do que você é feito. A tristeza teológica define o que amamos. A tristeza bíblica define o que é importante para nós. Só ficamos tristes pelo que valorizamos. Se ficamos tristes com o pecado, é porque valorizamos a santidade. Se ficamos tristes com a morte, é porque valorizamos a... Por que Jesus chora na frente do túmulo de Lázaro? Por que ele fica triste? Porque ele não fez o homem para morrer. Porque ele está sentindo a dor de ter perdido, como um homem ter perdido um amigo. Ele sente o que a gente sente quando vai no velório de um amigo. Porque ele valoriza a vida. Então a morte o entristece. Por que quando nós estamos distantes do caminho de Deus, o Espírito Santo nos constrange em tristeza? Porque nós somos filhos de Deus, porque nós somos filhos da luz. O pecado não pode nos dominar. Agora, irmão, a coisa está ruim na sua vida, você está percebendo que você está cada vez mais distante da vontade de Deus, e para você não sente nada, então sinal que você não valoriza o sacrifício de Cristo, a salvação, a graça, a misericórdia, a presença do Espírito Santo. É simples assim. Porque a gente se entristece por aquilo que a gente valoriza. Sim ou não? Sim. Péricles é palmeirense. A gente sabe disso. Quando o Corinthians perde, ele fica triste? Não, me manda mensagem, irmãos. Ô pastor, tudo bem? Não, ele sabe que eu estou triste. Mas ele está alegre. Porque ele valoriza o Palmeiras. Ele vai lá e cutuca. Se alegrando na tristeza. Em vez de ele se alegrar com os que se alegra, chorar com os que choram, ele inverte o versículo. Ele se alegra com os que choram. A tristeza, existe uma tristeza santa. Uma tristeza santificada. Como você... Desculpe. A tristeza santificada, a tristeza de Deus. A tristeza santificada, ou a tristeza de Deus em nós, é o quebrantamento. É o que nós ouvimos muitas vezes como coração contrito. É quando nós ouvimos que a gente precisa se humilhar, não ser humilhado, se humilhar. Tem alguém que quer se humilhar aqui nessa manhã, sim ou não? Não. Os humilhados serão exaltados. Então a gente quer ser humilhado para ser exaltado. Mas se auto-humilhação, aí não, né, irmão? Aí não. Isso é a tristeza santa. Isso é quebrantamento. Entendeu? Quando a gente poderia até ter uma vírgula de direito de razão, mas a gente fala, não, rejeito. Eu não sou nada. No Antigo Testamento, o termo usado é muitas vezes associado ao coração contrito. É a tristeza que reconhece a distância entre a nossa santidade e a de Deus. Em resumo, eu sou, como disse o apóstolo Paulo, eu sou o maior dos pecadores. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você se humilha, quanto mais quebrantado, mais você vai reconhecendo que você é pecador e não é merecedor. Porque quando você chega na frente de Deus com qualquer direito, achando que tem algum direito, direito, se esqueceu que esse direito só foi conquistado pela morte de Cristo na cruz. Então nós temos isso por consequência. Mas não é porque que nós fizemos alguma coisa que Deus parou o universo e falou, uau! Olha o que o Gilberto fez. Que lindo, né? Falaram aí. Uau! Josélia, uau! Péricles, uau! Eles me surpreenderam. Irmãos, sejamos... Mas é isso que está sendo pregado. Que Deus está esperando um momento que nós façamos qualquer coisa para
surpreendê-lo. E é esse caminho que vai fazendo com que a gente não reconheça a dependência de Deus. Que a gente vai se achando tal. Ah, não, pastor, eu não faço isso. Tá bom, irmão. Graças a Deus pela sua vida. Depois você me ensina como é que faz para não fazer, porque a gente faz o tempo todo. Sai de manhã, nem lembra que é Deus que está indo te levar. Acordou, vai fazer um negócio, mas se Deus quiser... Não, a gente vai tudo no... Abre o peito e no automático. Obrigado. Já está automático isso. Essa tristeza santificada, essa tristeza de Deus, foi a tristeza de Jesus. A definição mais pura da tristeza teológica está em Cristo, no Getsêmani. Vamos ler? Lembrança do que nós estamos fazendo hoje, Mateus 26, 38. Minha alma está profundamente, palavras de Jesus, a minha alma está profundamente triste, a ponto de, olha o nível de angústia, ele está indo para a morte, mas ele já está morrendo pela profundidade da tristeza que ele está sentindo antes de ir para a morte. E aí, ele disse aos discípulos, fiquem aqui e vigiem comigo. Eu quero fazer um parêntese aqui. A gente não gosta de ficar perto de pessoa triste. Não, a gente não gosta, irmão. A gente não gosta de ir em velório. A gente não gosta de visitar o hospital. A gente não gosta de ir em UTI. A gente não gosta de fazer capelania. Só que Jesus está falando aos discípulos. Eu pergunto a você, o que os discípulos podiam fazer aqui? Nesse cenário do Getsêmani. O que eles poderiam fazer? Nada. Jesus está indo para o caminho de morte. Eles não poderiam fazer nada. O que Jesus está pedindo para eles? Fiquem comigo. A gente não fica, Périx. O triste está entrando por lá, a gente sai por ali. Tem que ir num velório, a gente inventa uma coisa. Porque a gente não quer ficar com as pessoas tristes. Sabe por quê? Porque quando você está com alguém triste, muitas vezes você não vai ter resposta para ela. Quando você está com alguém triste, não vai ter nada que você vai fazer, às vezes, que vai alegrar ela. Você vai num velório, a pessoa está enterrando a mãe dela. Você vai dizer o quê? Nossa, é uma boa pessoa. Nossa, foi uma boa pessoa, né? Nossa, porque sua mãe, quando costurava para mim, porque o seu pai, quando eu precisei, ele me deu... Tá, mas e aí? Vai fazer a pessoa voltar? Não tem o que dizer. E aí, como a gente não tem o que dizer e a gente não sabe ficar quieto, a gente não vai no velório. A gente não quer se deparar com a tristeza. Só que um discípulo de Cristo recebe uma ordem dele todo dia. É para você ficar com o que está triste, não é com o que está alegre. É para você andar com o que tem, não com o que não tem, não com o que tem. A tristeza é contagiante. Então, se você não tem essa consciência, e se a alegria do Senhor não é a sua força, vai chegar lá e você vai ficar triste com ele. Mas não tem problema ficar triste com ele, o problema é não estar com ele. A gente não quer dar o nosso ombro. Essa é a verdade. Se a Bíblia está dizendo para chorar com os que choram, é porque é claro que aquela situação é ruim. E é claro, como a Josélia disse, é contagiante. Mas a gente não quer viver o quê? A atriz? Para que ficar triste, irmão? Não, a gente tem que fugir dos caminhos de tristeza. Tem que sair. Só que o nosso Senhor ficou profundamente triste, a ponto de desejar a morte. Aqui a tristeza não é pecado, a que ele está sentindo aí. Não é pecado. Mas é uma reação santa. É uma tristeza santa que está sentindo o peso do pecado da humanidade, não do pecado que está nele, porque ele não tinha pecado. Ele está sentindo sobre ele a tristeza do pecado da humanidade. Mas por quê? Porque ele é santo. Ele é tão santo que isso causa tristeza na situação de queda do homem em pecado. Porque ele vai morrer. E se ele não morrer, não tem salvação. E se ele não ir para a cruz, nós não estaríamos aqui hoje. E se essa tristeza não tivesse incomodado ele, ele não teria entregado a sua própria vida. Não teria. Isso prova que a tristeza pode conviver com uma perfeição, inclusive moral. Não é imoral estar triste.
Está aqui um homem que nunca pecou e estava triste por causa do pecado do outro, por causa da dor do outro. E o outro aí somos nós. Não sei se você lembra. O outro aí sou eu e você. E por último, a tristeza na teologia, Tomás de Aquino vai dizer que ela é definida como uma das paixões da alma. A tristeza é uma paixão da alma. E o que quer dizer? Ela é contrário à alegria. Da mesma forma que nós sentimos alegria apaixonadamente, muitas vezes também sentimos com intensidade a tristeza. Enquanto a alegria é um repouso da alma, a tristeza é o mal-estar do mal presente. E o salmista vai dizer: por que te abates a minha alma? Por quê? Ele tenta fazer uma análise do que está acontecendo ao redor dele, para entender o que está te afligindo. Alma, paixão da alma, como diz Tomás de Aquino. Qual que é a razão? Identificou? Então, espera em futuro. Isso que você está sentindo, daqui a pouco passa, você tem algo maior. Conversar com você mesmo, irmão. É um desafio conversar com você mesmo. É um desafio. Porque você começa a descobrir que às vezes você não gosta de você. E aí, às vezes, você começa a descobrir que não é o lugar que você está que é ruim, é que para qualquer lugar que você vai ficar ruim. Porque qualquer lugar que você vai chegar lá, você está, e o problema é você. E o lugar era bom até você chegar. Quando você chegou, estragou o lugar. Por isso que nenhuma igreja presta. Porque quando a gente chega lá, estraga. Entendeu? Sim ou não? Isso é uma tristeza doída. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê que eu estou falando isso? Porque a gente não quer ter um encontro conosco mesmo. O silêncio nos incomoda. E o que está relatado aqui no Salmo, porque te abates a minha alma, que está público para nós, foi uma conversa pessoal. Só depois que foi publicada. É uma conversa, porque te abates a minha alma. O que está acontecendo com você? A gente não faz essas conversas. A gente quer conversar com o pastor, com o psicólogo, com a psicóloga, com o amigo, com a amiga, né? Conversa até com o cara que nunca viu no ônibus lá. Senta lá e começa a conversar, daqui a pouco tá falando das dívidas. Mas consigo mesmo não conversa. Mas eu tenho certeza que com a gente isso não acontece assim, acontece de outro jeito, né? Então, por exemplo, a tristeza aqui, como eu estou dizendo, da questão do mal-estar da alma, ela serve para quê, então? Ela serve para que a gente rejeite o mal. Por isso que é uma tristeza santa. É o que o salmista faz. Por que está abatida? Espera em Deus. Você já rejeitou o mal, já rejeitou o desânimo, você já está combatendo espiritualmente. É para rejeitar o mal, a tristeza. É o sintoma que você tem para falar: opa, peraí, eu sou de Deus. O que está acontecendo ao meu redor? É uma opressão maligna? É por causa de alguma injustiça? É por causa de algum pecado que eu cometi? Por que essa tristeza está me abatendo? Irmão, não é pecado sentir. Pecado é deixar estabelecer. Porque aí você passa a ser governado por ela e não por Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então tá bom. Bom, quem escreveu lá o Lamentações 3? Jeremias. Lamentações de Jeremias. E por que chama Lamentações? O crente não pode ficar lamentando. O crente não pode ficar resmungando. O crente não pode ficar murmurando. Por que chama Lamentações? Porque são as expressões da alma de Jeremias. Não é lamentação no sentido de ficar murmurando. Ele está fazendo um lamento, e esse lamento dele tem uma razão.
Jeremias, ele é dos profetas maiores, ele é o maior profeta dos profetas maiores. Por quê? Porque ele é o que tem maior escrito. Jeremias, se você pegar o livro de Jeremias mais Lamentações de Jeremias, quantidade de coisas escritas lá na divisão bíblica dos profetas maiores e profetas menores, ele é o que tem mais conteúdo. Também o Jeremias tem uma coisa muito interessante dentro da história dele. E eu quero ler com você. Jeremias 1, versículos 4 e 5, depois 8 e 9. E o que eu vou ler com você aqui de super interessante é o ministério de Jeremias. Como é que é o chamado de Jeremias? Jeremias capítulo 1, versículos 4 e 5. O Senhor me deu esta mensagem. O Senhor me deu esta mensagem. Qual é a mensagem que o Senhor falou com ele? Eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Rapaz, já pensou Deus falar isso para você? É forte demais isso. Eu te escolhi no ventre da sua mãe. Está predestinado. Aqui ele tinha mais ou menos uns 20 anos quando ele recebe essa mensagem. Deus já sabe o que ele vai ser. Deus já sabe para que o levantou. E Deus está dizendo que ele separou e deu autoridade para ele ser profeta às nações, Israel e outras nações. Vamos ler os versículos 8 e 9. E aí eu te digo o seguinte: qual que era a mensagem de Jeremias? E não tenhas medo do povo, pois estarei com você e eu o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Versículo 9. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse: veja, coloquei minhas palavras em sua boca. 10. Olha só, meus irmãos. Olha o que era o ministério de Jeremias. Hoje eu lhe dou autoridade para enfrentar as nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Para aqui só um pouquinho. Isso aqui, esse versículo solto, é uma maravilha. Esse texto, fora do contexto, vira um pretexto para a gente sair daqui achando que a gente é os intocáveis. O top, como está dizendo a pastora Vanilda aqui, que nós somos os caras. Que nós somos os como é que chama lá aqueles Quarteto Fantástico. A gente vai sair daqui achando que nós somos poderosos. Versículo 11. Então o Senhor me disse: o que você vê, Jeremias? Eu respondi: vejo o ramo de uma amendoeira. 12. Você viu bem, disse o Senhor. Isso significa que estou vigiando e certamente realizarei todos os meus planos. Pois bem, irmãos, qual que era a mensagem de Jeremias? A mensagem de Jeremias era o seguinte. Em resumo, isso está no livro de Jeremias, depois Lamentações. Não dá para eu fazer um resumo para você agora, uma visão panorâmica do livro de Jeremias. Não dá. Mas qual que era? É o seguinte, Israel. Vocês vão ser destruídos. Jerusalém, Nabucodonosor virão outras nações e invadirão Jerusalém, o templo será destruído. As coisas que vocês usam para fazer sacrifício, que vocês fizeram com tanto zelo, vai ser levado para outras nações. Vocês vão ser, os filhos de vocês e os príncipes de vocês vão ser sacrificados. Será colocado argolas de ferro no seu nariz e vocês serão levados como escravos. Só que ele está falando isso para um povo que tem no seu peito a seguinte mensagem: o Senhor Jeová
é a nossa força. O Senhor Jeová é o nosso Deus. Não existe Deus como outro Deus. E ele está dizendo que agora esse povo vai ser humilhado. Que mensagem boa, né, irmãos? Que coisa maravilhosa. Você foi escolhido no ventre da sua mãe para contar a desgraça que vai acontecer. Você foi levantado pela sua mãe, você foi escolhido no ventre da sua mãe, se você ser gerado, para contar que todo esse povo que tá fazendo tudo que eu mandei eles fazer em relação ao culto, eu não estou aceitando nada. Você foi levantado, preste atenção, você foi levantado para dizer que esses profetas que estão aí hoje não estão falando no meu nome. Você foi levantado para dizer que esses sacerdotes que estão sacrificando, não estão sacrificando para mim. Você foi levantado, Jeremias, para dizer que a adoração foi corrompida e que o povo irá para a Babilônia e ficará lá 70 anos, porque lá eu vou tratar do meu povo. Como que você acha que foi a vida de Jeremias, então? Baseado nisso. Bom, em resumo, irmãos, foi uma perseguição uma vida inteira, a ponto de Deus dizer assim no capítulo 16 de Jeremias: Jeremias, você não vai se casar e você não vai ter família. Só que se você ler aquele versículo isolado, Deus falou: Jeremias, não se casará e não terá filhos. Sabe o que isso significa? Não vai ter descendência. Não vai ter legado. Você nasceu para fazer o que eu quero, e o que eu quero que você faça é que você dê a notícia ruim. E se você tiver mulher, ela vai sofrer demais. Se você tiver filho, ele vai sofrer demais. E eles vão te atrapalhar e você vai atrapalhar eles. Então é o seguinte, você não vai casar. Rapaz, será que nós estávamos prontos para isso? Eu estou triste aqui só de ver essa conversa aqui. Mas ele não tinha opção. Porque ele foi constrangido pelo chamado. E ele disse sim. Ele falou, eu sou criança. Ele falou, não, você não é criança não tenha medo desse povo. Você vai falar. Agora imagina um menino de 20 anos se levantar e começar a dar a condenação de juízo de Deus sobre Israel. Esse é o Jeremias. O que aconteceu com Jeremias? Ele se tornou um dos profetas mais solitários que tem na história bíblica do Antigo Testamento. Para falar que ele não estava sozinho, ele tinha lá o Baruque, que escrevia algumas vezes com ele as mensagens, e que também muitas vezes levou mensagens quando ele estava preso. Mas ele andava sozinho. O que é andar com um cara que só dá notícia ruim? Que um cara que toda vez que você está perto dele, ele está triste. Ele chora. E por que ele chora? Não é porque está depressivo. Não é porque ele tem um problema mental, que ele é um desequilibrado, não. Porque ele está vendo a podridão que está acontecendo em Israel. Por isso que ele chora. Por isso que ele derrama o coração dele naquilo que nós entendemos como lamentações de Jeremias. E ele vai viver para ver a decadência de Israel. Com a esperança que aquilo que Deus disse, de 70 anos depois, aquele povo voltaria, e daquele povo ia nascer um renovo, ia nascer um povo santo, ia nascer um que, através desse, o povo não iria mais desviar a sua adoração. E o nome dele é Jesus. Mas ele não viu essas coisas. Então Jeremias se torna um homem de extrema sensibilidade. Diferente de outros profetas, que eram apenas porta-vozes. Porque tem isso, viu, irmão? Tem uma diferença entre você falar a mensagem e você sentir a mensagem. As pessoas às vezes querem subir no púlpito para pregar, para dar uma mensagem, porque ele quer falar a mensagem, mas ele não quer sentir a mensagem. Quantas vezes pessoas já subiram aqui e foi aquela pregação de você sair chorando de alegria, e a pessoa que pregou ir para sua casa chorando do peso do que ele pregou, e depois na sua própria vida sofrer o peso daquilo que ele pregou, porque sente o peso e a responsabilidade. Por que você acha que está subindo tanto o índice de pastores se suicidando? Pastores em salas de terapia, deixando os púlpitos. Quando pergunta para você se ele quer ser pastor, ele pergunta quanto eu vou ganhar, e não quanto eu vou perder.
Mas essa é a história de Jeremias. Um homem que está sentindo a mensagem que prega. Está sentindo tristeza, irmãos. Está sentindo o peso de responder ao chamado de Deus. Ele é o autor, então, de Lamentações, onde chora sobre as ruínas da cidade. Ele personifica a tristeza segundo Deus que eu disse antes. Uma dor que não gera amargura contra o Criador, mas gera uma intercessão pelo povo. O líder, o pastor, o obreiro, ele não chora pelo que Deus acha do povo, porque ele sente. Ele sabe exatamente o que Deus acha de nós. Mas ele chora e intercede por esse povo. Irmãos, a gente não intercede nem pela nossa família, tem hora. Vamos ser realistas. A gente tem que ser lembrado, muitas vezes. E sabe como é que a gente é lembrado? A gente tem que interceder pela nossa família? Quando acontecem as situações. Quando vem alguma coisa que nos causa tristeza, que nos decepciona, que nos frustra. A gente não é que nem Jó, que sacrificava pelos filhos mesmo quando não tinha problema. Ele sacrificava e buscava pelos filhos com a possibilidade dos filhos pecarem. A gente ora pelo filho quando o filho fala, pai, estou com um problema. Aí você ora pelo cunhado quando o cunhado fala, ih, agora deu ruim. Aí você vem e pede oração aqui. Eu não estou julgando, queridos. Eu não estou julgando. Aqui é para nós fazermos uma reflexão sincera conosco mesmo daquilo, o que é que tem nos entristecido. O que tem te entristecido? É as coisas que você não consegue? É aquela roupa que você não consegue comprar? É aquele carro que você não consegue trocar? É aquela pessoa que não te reconheceu? É aquela televisão que você não tem? É aquela viagem de carnaval que você não fez? É isso que tem nos entristecido, querido? Foi para esse tipo de tristeza que Deus nos chamou? Porque fulano não está aqui hoje, porque Beltrano não está lá amanhã, porque o outro tinha que falar. É isso que está nos incomodando? Nós não ficamos tristes, irmãos, quando nós não temos a visitação do Espírito Santo, mas nós ficamos tristes quando o nosso time não faz um gol. Olha que loucura. Ah não, pastor, mas eu não gosto de futebol. É, mas quando aquela irmã, quando aquela sua prima, sua tia, não te chama para um aniversário? Quando você é esquecido, aí você fica triste. Mas de faltar num culto onde está a igreja de Deus reunida, você não fica triste. Olha que loucura. Não, pastor, isso não acontece comigo. Amém, irmão. Eu fico feliz que não acontece com você. Eu fico feliz que não acontece com você. Mas acontece com outros. É difícil essa mensagem, não é? Vocês colocaram Lamentações para eu pregar? Vocês colocaram Lamentações para mim. Vocês colocaram Jeremias para mim. Vocês colocaram um homem que não soube o que é dar risada. Um homem que foi jogado em uma cisterna de lama para morrer de fome. Só que não foi só ele. O nosso mestre, a tristeza dele foi pior do que a de Jeremias. Nós queremos sair dos ambientes religiosos, irmãos, que nem as hienas rindo, cheio de alegria, e entorpecido pelo culto, pelas luzes, pelos cânticos, pela igreja. A gente quer ser entorpecido por isso, a gente quer essa entorpecência. A gente quer, isso é bom, mas isso mexe com a emoção e com a alma. Isso não trata o espírito. Pastor, quer dizer que a gente não pode. Domingo passado a gente estava lá tocando, eu toquei 3h30 em pé sem parar, 3h30, sabe o que é isso? 3h30 sem parar, em pé. Foi onde eu estava lá semana passada, tocando. E foi uma bênção. O céu desceu na terra. Mas eu não deixei de falar, irmãos, o que nós vamos fazer segunda-feira agora? Como é que a gente leva isso que a gente está vendo aqui para segunda-feira? Porque não dá para chegar lá na empresa lá, pegar o violão e ficar 3h30. Mas as minhas atitudes vai dizer isso. Se eu me entristeço ou não com a injustiça que acontece, vai dizer isso. Só que a gente não quer esse tipo de embate. Isso cansa, isso fere a alma, isso machuca o espírito, a sua cabeça cansa de estar me ouvindo.
Está acontecendo uma guerra espiritual agora, na sua consciência. Tem gente aqui que já dormiu, já acordou. Sério, é que vocês não têm a cena daqui, eu tenho, né? Mas não tem problema, irmão. O galo está cantando. O galo está cantando, Deus não tem problema se você está gostando, se você não está gostando, se você está dormindo, se você está acordado, se essa mensagem está falando, não tem problema, Deus não é afetado pelo que você acha. Agora isso aqui, ó, no dia do juízo, Ele vai chegar para você e perguntar, com que você se entristecia lá? Qual era o motivo da sua tristeza? É porque você não tinha o salário que você queria ter? É porque na sua empresa você não tinha o reconhecimento? É porque lá na igreja o pastor não te dava oportunidade? Irmãos, vai ter um dia que nós vamos encontrar com o nosso Deus. E nós corremos um grande risco das coisas que nos alegravam ser a matéria-prima que nós vamos ouvir. Afasta-se de mim, porque eu nunca te conheci. Você gostava das coisas que eu fazia, você não gostava de mim. Você se alegrava com as coisas que eu te dava, mas você não se entristecia pelas coisas que eu me entristecia. Irmãos, somente nós temos esse risco. O povo que está lá na Sapucaí não tem esse risco. Essa mensagem, esse texto que eu acabei de falar, que são palavras de Jesus, o cara que está no boteco agora, ele não corre risco nenhum de ouvir, sabia? Porque isso é para aqueles que estavam achando que serviam a Deus e que eram os religiosos, que tinham a certeza que estavam fazendo certo. Qual foi a coisa maravilhosa que aconteceu na vida de Jeremias? Jeremias 31, 33, por favor, Gisele. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias. Que dias? Esses dias que eu falei da destruição. Diz o Senhor: porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Eu serei o seu povo, eu serei o seu Deus e eles serão o meu. Essa daí, ó, é uma das principais características que existe no ministério de Jeremias. Ele foi o portador da mensagem dessa nova aliança. Que aliança? Que aliança é essa? Alguém pode me responder que aliança é essa? Não? Ninguém pode me responder? Qual que é essa nova aliança aí? Ô, Josélia, obrigado, minha querida. Obrigado. Senhor. Obrigado, Pai. Nem todos se curvaram a Baal. Irmãos, é isso aqui, irmãos. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Ele está dizendo que não é mais só para Israel. Depois de passar desses dias, virá a nova aliança. Virá uma nova aliança. Aonde eu posso chamar que Deus é meu. E eu sou dele. Nós não cantamos aqui. Que eu sou dele e ele é meu. Nós não cantamos isso? É isso que nós estamos cantando. Essa nova aliança. Ele está sendo portador de que virá um que através dele todos nós agora seremos chamados filhos de Deus. Nós podemos chamar Deus, como cantamos aqui, de Pai Nosso. Mas essa mensagem de Jeremias, quando ele estava dizendo, não fazia sentido algum para eles. Eles não queriam nem saber que ia ter um renovo. Aliás, eles queriam calar a boca de Jeremias. Não adiantou nada. Eles vão para a Babilônia. Aí você vai ver lá a história do Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, a fornalha de fogo. Depois eles vão voltar com Esdras e Neemias. O Jeremias está antes dessas coisas, anunciando que vai vir o caos. Vai ter a estátua de Nabucodonosor, escola dominical. Juiz de Deus. Lá eles vão se lá vão pedir para ele cantar, vão pedir para eles cantarem hinos que eles cantavam, cânticos que eles cantavam. Não. Os nossos instrumentos estão pendurados. Aqui a gente não canta, aqui é tristeza. E de fato foi.
Então sabe o que acontece, irmãos? Quando nós não ouvimos a voz de Deus, ele não tem nenhum problema em te entristecer se for para te salvar. Que mensagem, pastor? Que mensagem? Irmãos, Heresiastes, aqui a Bíblia do pastor Douglas agora, Heresiastes capítulo 7, versículo 30 e 10. É melhor entrar no céu chorando do que no inferno, parecendo uma hiena dando risada. É melhor nós entrarmos lá, irmãos, com muita dor, com muito sacrifício, com muita... Sabe por quê? Porque quando entrar das portas para frente, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais incômodo, não haverá mais essas coisas. Nós não seremos mais afetados por essas coisas que nos entristecem. Agora lá no inferno, não. No lago de fogo, não, irmãos. Lá é ranger dos dentes. Nós precisamos nos entristecer, irmãos. De verdade, não é se entristecer por coisas pequenas, não. É se entristecer se tem pessoas na nossa família que ainda não alcançaram essa nova aliança. Chorar de verdade. Então, o que a história de Jeremias se conecta com a nossa história e com a nossa tristeza? Assim como Jeremias, nós precisamos ser purificados pelo cadinho da tristeza. Nós precisamos ser batizados em angústia. Nós precisamos sofrer. Tem um sermão do pastor que já faleceu, David Rickles, que ele fala: nós precisamos ser batizados em angústia. Sofrer as marcas do Evangelho. É ser mergulhado nas dores que Cristo sente. Os católicos que nós criticamos muito, tem um negócio lá que a gente rejeita tudo, mas tem um negócio lá chamado coração de Jesus. Como é que é o coração de Jesus? Quem já viu o coração de Jesus? Como é que é? Fala aí, não é pecado não. Quem já viu? Como é que é? Ele é cortado, o que tem em volta dele? Uma espinho, lembra? Um coração sofrendo, né? Cheio de espinho, né? Eu acho que está na hora da gente começar a ter o coração de Jesus. E eu não estou fazendo aqui, pelo amor de Deus, irmãos, juntando religiões ecumênicas. Nada disso, nada disso. Deixa de ser infantil. Um coração que as leis de Cristo, a palavra de Deus, a vontade de Deus está escrito dentro dele. Um coração que não é de pedra. Um coração que é de carne. Um coração que sente. As nossas emoções, o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida é um metal que precisa ser purificado. Eu já estou terminando. Jeremias 6, 27 e 30. Jeremias, Deus falando com Jeremias: eu fiz de você um examinador de metais, para que determine a qualidade do meu povo. São rebeldes da pior espécie e vivem espalhando calúnias. São duros como o bronze e o ferro e corrompem as pessoas. O fole assopra o fogo com força para separar as impurezas, mas não os purifica, pois a sua maldade permanece. São chamados de prata rejeitada, pois eu, o Senhor, os rejeito. Ele tinha que dar essa mensagem ao povo de Israel, ao povo de Judá, à nação de Israel, ao povo de Deus. E ele tinha que examinar, ao dar a mensagem, se aquela mensagem estava fazendo efeito. E Deus já falou para ele: não vai fazer efeito. Porque eles são assim, 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 assado, e eles são prata rejeitada. O que isso tem a ver com a gente? Isso aqui é um processo que tinha antigamente de metalurgia para purificar o metal.
para tirar as impurezas da prata, para você ficar com um metal refinado. O processo de purificação naquela época tinha o objetivo principal de separar metais preciosos de impurezas e outros metais básicos. O cadinho que eu falei aqui, que era um potinho de cerâmica, onde era colocado o metal dentro e o chumbo para purificar o metal, ele tinha uma resistência muito grande ao fogo. Ele chamava cadinho. O minério era colocado ali e o minério esquentava ali e esse cadinho tinha uma resistência muito grande. Qual que era o agente purificador? Era o chumbo. É isso que Deus está falando para Jeremias aqui. Ó. Jeremias, assim como é feito a purificação do metal e você é o examinador, é assim que eu vou fazer com o povo. Adicionava o chumbo ao minério, o chumbo atuava como um coletor, como um coletor, o chumbo dentro do minério ia colando nele as impurezas, depois só tirava aquela impureza e ficava o metal nobre. O calor intenso e o sopro. O metalúrgico usava foles que era que nem... Sabe, já viu aquele negócio? Que você já viu nos desenhos antigos, filme, que o fole, como se fosse uma sanfona com bico de ar, que ele ficava puxando o ar por trás, porque o fogo não podia baixar. Então ele ficava ali com aquele fole de ar para que esse fogo ficasse em temperatura alta e pudesse fazer o processo de purificação. O metalúrgico usava fole para soprar o ar sobre o metal derretido. O oxigênio reagia com o chumbo e transformando o óxido de chumbo. A separação, o óxido de chumbo derretido absorvia as impurezas e era removido ou absorvido pelas paredes do cadinho, deixando para trás, no fundo, só a prata pura. Uau, pastor, que legal. E o que isso tem a ver comigo? Tudo, porque se Deus falou para Jeremias e falou para o povo dele, tem a ver conosco. Nesse caso aí, quem era o metal bruto? O povo de Judá. O povo. O metal bruto é o povo. O povo representa o material que é colocado no fogo. Quem é o refinador? O refinador desse metal? O próprio Deus. Deus é o mestre que coloca a temperatura e o tempo do processo. Ele não envia o fogo por sadismo, mas com o objetivo de extrair o que é precioso. Preste atenção. O olhar do refinador está sempre fixo no metal. Sempre. O que é o fogo e o fole? As tribulações. Sabe como é que Judá vai ser purificado? Por um exílio na Babilônia. E pelas tribulações e pelas perseguições que virão sobre eles. Esse é o fogo. Esse é o fole. E o cadinho, nesse caso, é a cidade de Jerusalém. É onde a coisa vai ferver. Aquilo vai virar um fogo. A ponto de jogar para fora essa prata que não vai ser aprovada, que é o povo de Israel. E o testador desse metal é o Jeremias. Jeremias, você é o meu examinador. Jeremias é quem observa todo esse processo. E a pregação dele era para identificar se o metal estava puro ou impuro. O chumbo, aqui, aí, na vida de Jeremias, era a palavra de Deus. Era a profecia que ele pregava, que ia tirando e mostrando onde é que estava a sujeira. E a sujeira era o pecado e a rebeldia. Como essa metalurgia divina de Jeremias se conecta a nós, nos nossos dias? Porque nós não somos mais o povo de Judá. Nós não estamos mais em Jerusalém. O metal bruto, irmãos, que Deus trabalha em nós, e é o que nós estamos estudando aqui nessa série, é a nossa identidade. É a nossa segurança. É aquilo que nós pensamos que somos.
é aquilo que nós pensamos que temos. Na vida cristã, o metal é a nossa fé misturada com outras seguranças humanas. O status, o conforto, os nossos planos que não podem ser mexidos. Coisas que não, Deus não vai mexer nisso, Deus não vai tocar nisso. Pois é, esse é o metal. Somos nós quando entramos em uma fase de crise, de problema, de dificuldade, cheio de potencial, cheio de formas de resolver, mas estamos cheios também de escórias e de sujeiras, que a gente pensa que é o que a gente vai usar para resolver os problemas, e quando a gente lança a mão disso, é aí que a coisa fica mais suja ainda. E como é que isso pode acontecer? Com orgulho, com dependência emocional de algumas coisas. E com muita superficialidade, coisa que a gente acha que vale muito e... Bom, quem é o refinador então na nossa vida? O Espírito Santo. O Espírito Santo continua na providência de nos santificar. Ele é o Espírito Santo, porque eu irei para o Pai e eu vos enviarei outro Consolador. Quem tem a função de nos purificar? O Espírito Santo. O quanto nós estamos sensíveis a isso? Quanto de voz do Espírito Santo nós estamos ouvindo nesse processo? Não aqui hoje. Hoje você veio para isso. Hoje eu vim para isso. Deus continua sendo o refinador através do Espírito Santo, mas ele utiliza as circunstâncias para nos moldar. O refinador não tira os olhos do cadinho. Na nossa tristeza, foi dito isso aqui, hein? É isso que eu vou dizer agora, abandono. Na nossa tristeza, a percepção de abandono é, na verdade, um momento de maior proximidade do artesão, que precisa vigiar o ponto exato da fusão para queimar o metal. Quando você está sozinho na tristeza, na circunstância, é aí que você está mais próximo do Espírito Santo. É aí que o Espírito Santo está mais aquecendo o fogo da tristeza, da angústia, da frustração, da depressão. É nesse momento, não é quando parece que o Espírito está com você, porque tem pessoas ao seu redor, porque você, não, porque você está no culto, porque tem gente ligando, não é nesse momento. É quando está só o cadinho e o metal. O fogo são as tristezas e as perdas. O calor intenso representa os momentos de luto, a depressão e a frustração. A tristeza, no cadinho, funciona como um calor que derrete nossas defesas. Quando estamos derretidos, somos capazes de ser moldados. Sem esse calor, a vida permanece rígida e incapaz de mudar de forma. O fole moderno, do fogo, o que sopra, é a pressão constante, irmãos, do mundo que a gente vive. A gente está sendo pressionado o tempo inteiro. A velocidade das informações e as cobranças sociais que sopram sobre a nossa dor torna esse processo ainda mais intenso. E o cadinho é esse momento de isolamento e limitação que eu falei aqui. É quando a coisa ferve, sabe? Sabe quando na sua vida você fala, não tem saída para isso não. Não tem saída para isso. Isso aqui eu já larguei de mão. Isso aqui não tem resposta. Esse aqui não vai ser salvo. Isso aqui eu não aguento mais. Isso pode ser uma cama de hospital, pode ser um desemprego, pode ser o luto, como a gente falou no começo. É o limite que impede você de fugir da dor. E você tem que se encarar e tem que se encontrar dentro de si. Você é forçado a deixar a forma antiga para sobreviver ao novo ambiente. O que essa crise revela? Que é a sujeira. Os marinheiros dizem que quer ver os ratos saírem do porão é quando o porão enche de água. Aí os ratos saem do porão. O que é que sai desse porão de metal da nossa vida? Quando a gente chega na situação de tristeza. As coisas que nós queremos evitar, irmãos, são as coisas que nos limpam espiritualmente. Em tempos de paz, é fácil ser puro. A tristeza
E as adaptações da vida é que trazem essas escórias para as superfícies. As amizades por interesse se afastam, falsas prioridades, coisas que a gente dava importância, perde o sentido. Os pecados estimados que a dor revela são inúteis. E a separação de você dessas coisas é o que gera arrependimento. Irmãos, nessa hora da nossa vida, ou a gente se arrepende, ou a gente se perde. E talvez você não esteja vivendo isso hoje. Talvez você não esteja vivendo isso hoje, mas Deus está te preparando para esse momento. Deus avisa, irmãos. Deus avisa antes. Sabe por que vai acontecer com o metal? O examinador, ele está ali olhando e quando ele fala, chegou o ponto, o metal é tirado do cadinho. Quando há só impurezas, ele se endurece e vira um metal duro. Já viu aquelas pessoas que passam por situações e o coração, em vez de amolecer, só fica duro? É porque ele está conservando as escórias. É porque quando chega nessa linha de escolhe hoje entre a vida e a morte, ele escolhe a morte, porque o coração está endurecendo. Sabe quando é que o examinador, pastora Vanilda, sabe que o metal está puro? Sabe? Alguém sabe aqui? Sabe como é que ele sabe que o metal está puro no fundo do cadinho? Ele vê a imagem dele refletida naquele metal. Ele passou pelo fogo, foi tirado as impurezas, ele virou um metal nobre. Quando ele olha no fundo, ele está vendo o rosto dele ali. Você quer ser parecido com Jesus? Você quer ver a imagem de Deus refletida na sua vida e a sua vida refletindo a imagem de Deus? Vai ter que passar pelo cadinho. Vai ter que pressionar o fogo. Vai gerar tristeza. Vai gerar impactos que você vai ter que decidir. Eu quero ser cristão ou não quero ser cristão? Está sendo transmitido? Tá bom. Desligar.